Mais um. Salve, salve família. Salve, salve. Mais um caixa alta. Ei, Murilão. Opa. Cara, quando que vai subir o seu curso lá na Hotmart? Olha, depois dos últimos podcasts que a gente fez, eu pensei muito bem, acho que eu vou começar a entrar nessa ideia mesmo. O título então... do curso aí, pra galera já começar a procurar. Excel sem mouse. Fórmulas Fórmulas de Excel sem usar o mouse. Eu vou colocar 7 segredos para mexer no sucesso Excel. dentro do Excel sem o mouse. Usando azul que passa confiança. Boa. Verdade, você tá de preto hoje, né? Não tô de azul. Hoje estamos all black. Cara, estamos Hoje, aqui de como é que a frente. gente tá? Olha só o currículo. Vou ler até devagar agora, tá? Aproveitar aqui que o Rodrigo no programa anterior ele deixou aqui uma cerveja pra gente, né? A gente já cancelou o café. O Gabriel veio lá de Barrinha, fiquei sabendo que o Gabriel vem de Barrinha, fala que é de Barretos, né? Salve, Gabriel. Salve, Gabriel. Olha só, Murilo. CEO da Foco Comunicação, uma agência de comunicação estratégica, que atua há 11 anos realizando trabalhos de assessoria de imprensa e produção de conteúdo para o digital. Boa. Digital. Off tem que ser digital. Sim. Formada em jornalismo, possui cursos de especialização na FGV e pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Caralho. Hashtag Dom. Um currículo de peso. Estamos aqui com ninguém menos, ninguém mais que Grace Kelly Cano. Aê! Depois dessa pressão, vou até encher mais o copo. Não, pode deixar que eu faço as honras, dá licença. Vamos ter foco aí na cerveja. Ficou até mais fácil falar agora com essa recepção, né? Apoio Cervejaria Invicta. Já aproveita e pede patrocínio. Pô, então, Silveira, né? Cerveja boa a gente gosta. Porra. Chopp leve. Lê, seguinte, cara, prazer, obrigado por ter vindo. Obrigadão. Pô, usa preto igual a gente. Aí, ó. Já pensei, vou conversar com os meninos da Anexo, preciso estar de preto. Vou colocar um rosinha aqui só pra figurar aqui o Outubro Rosa, mas vamos de preto pra entrar no clima. Boa. Cara, antes de chegar pra falar da Foco, né, e do seu histórico, assim, foi tudo de boa, então, na sua vida aí, foi tranquilão. Você ganhou a chave da empresa e falou, vai, toca lá. Acho que Papai falou assim, vai lá. É isso aí. Não foi bem assim. A gente teve alguns desafios nesse intervalo aí dessa parte. Não foi tão tranquilo, não? Não foi tão tranquilo, não. Mas as pessoas vendem assim, né? Enxergam assim, na verdade. Você é daqui de Ribeirão? Sou daqui, adoro essa cidade. Até que enfim alguém daqui. Eu sou daqui. Pô, passa também. tanta... Não é daqui. Eu sou daqui. Eu Você nasci aqui. Daqui? Aqui. Mais aqui. Mais aqui. Se a Junqueira? Mais aqui. Eu não tava lá não lembro da Ele não lembra no lugar. O time, assim, eu não lembro certinho, mas eu sou daqui. Ô, Grace, você nasceu aqui? Eu nasci aqui em Ribeirão. Sim, Pô, meu. Não Você sabe. não lembra também, não tava lá. Acho que foi no Beneficência Portuguesa. Na Beneficência Portuguesa. Acho. Pode ser que tenha sido no CIA, pode ser que tenha sido em qualquer outro. Eu estudei no SESI. No SESI. E depois fui para a escola pública, para o Tomás Alberto. Não era todo mundo que estudava no SESI, não. Tinha um filtro ali da Era um sociedade. sorteio, na verdade, assim, que na minha época era sorteio, né? E eu estudei ali no SESI da Rua Bahia, ali no Ipiranga. Certo. Eu e meus irmãos estudamos ali e minha mãe conseguiu nossas vagas por sorteio. A mãe tinha que fazer um cadastro do filho? Um cadastro. Aí tinha uma vaga que eu acho que era para filhos e profissionais da indústria e tinha uma quantidade de vaga que era sorteio. Aí a gente estudou da primeira à 8ª série, naquela época era assim, né? Da primeira à 8ª no SESI. No SESI. Você e seu irmão? Eu e meus 2 irmãos. Aí depois eu fui pro Tomás Alberto fazer colegial. E de idade, seu irmão é mais novo ou mais velho? Nós somos 1 ano e meio de diferença. Nossa, cada um. Ali. Uma escadinha. Minha mãe não brincou, não. Já que entendi como é que faz, eu vou fazendo na escala. Vamos fazer mais aqui. Eu brinco assim, ó, que ela tentou uma menina. Aí veio meu irmão, primeiro rascunho. Aí ela tentou de novo. Aí veio o segundo irmão. Ela falou assim, agora vai o racha. Aí eu falei, mãe, você aprendeu... Aí enche o saco deles, óbvio, né? Aí ela conseguiu acertar. Aí eu nasci. Estão todos aqui em Ribeirão? Estão. E se eles ouvirem essa parte, eles vão ficar bravos. Eu brinco, mas é nada. Meus melhores amigos. Né? Poxa, São... que legal. Massa. E aí todo mundo pro SESI?
Primeira, oitava. Primeira, oitava, depois... Estudava, era inteligente assim, ou era fundão, zoeira? Cara, né, como comunicadora, algumas matérias não me saía bem não, né? Matemática, geografia. Nunca fui uma aluna muito santa, mas nunca fui aquela aluna ruim de nota. Tá. E aí Tava ali fazendo... minha mãe recebia reclamação da professora assim, tipo, a Grace, ela é ótima aluna, mas ela conversa muito. Ela é ótima aluna, mas ela atrapalha os outros, a hora que ela acaba. Quer dizer muito, muito. Comunicativa, né? Então eu recebi algumas queixas assim. Colava muito, não? Na verdade, a gente aperfeiçoava. Era gostoso colar, né? Não, gostoso, é uma adrenalina. A gente tinha até uma técnica assim, ó, né? Meu filho não entende isso ainda, então não tem problema dele ouvir. Você colocar um papelzinho com perceveja embaixo, você empurrar o papel. Com a perninha assim, ó, e trazer, não, ele girava mesmo aqui, ó. A gente precisava falar mais de colas, né? Como colar. Como colar. Técnica, 5 colas. Acho que a gente pode trazer estudante, que deve estar mais atualizado essas técnicas hoje. Porque antigamente, né, não tinha isso aqui. Hoje deve ser mais fácil colar. Deve ter um óculos, né? Que já passa a cola assim hoje. Não deve ser como era antigamente, não. E aí, depois de lá, você foi pro Tomás. Escola pública. Já muda muito o perfil. Assim, muda primeiro por tamanho de escola, né? Você vem de uma escola pequena, que você tinha 2 turmas, né? 2 quinta série, 2 sexta, A e B. Tinha a F. Exatamente. Primeiro colegial H. Exatamente, era isso aí. Eu era, sei lá, do J. Era dessa turma aí. Mas eu sou tranquila para adaptação. Difícil eu sofrer com adaptações. Eu sofro mais com encerramentos de ciclos. Né? Agora, mas eu sou fácil de me adaptar. Foi de boa. Colegial, já logo entrei fazendo parte das comissões da vida. A gente fez uma formatura massa no 3º colegial. Eu falo que foi quase melhor que a minha formatura da faculdade. Cabeçamos um problema lá, coloquei a festa inteira do Taiwan no nome da minha mãe, um contrato no nome dos meus pais. Você era da organização. Da organização. A mãe acorda com uma dívida de R$80 mil. A gente quase não gosta de festa, né? Quase não gosta. Mas foi importante, acho que para todo mundo marcou. Foi um marco, assim, no colegial, que você não tinha uma perspectiva, né, de fazer uma grande formatura. E foi uma festa lá para, acho que 900 pessoas. Foi bastante gente. Um colegial de uma escola do tamanho do Tomás Alberto inteira, para todo mundo que quis participar. Né? Então, tinha bastante gente. Da comissão de formatura, Isso que ano que foi? Que ano que... Pô, meu Deus do céu. Aí sou entregou, boa com né? data, não. Ano... Não pega, não. Entre 2000 a 2022. Um range ali, tá bom. Beleza. Vamos fechar assim? Vamos fechar assim? Que, por exemplo, você não parece, né? Você vai falar assim, nossa, mas jura que você nasceu em 2012? Né? Não tá aí, ano, não, deixa ano pra lá, deixa ano pra lá. Cara, e você nessa época, você já pensava em fazer jornalismo? Eu sempre gostei muito de atividades relacionadas, sabe? Então, assim, fazia curso de redação, eu lembro que muito nova, eu estava, sei lá, no 1º colegial, eu participei de uma coletânea de um livro, desses cursos que tinha na Casa da Cultura. Aí depois eu fiz um curso com o Menalton Braff, meu texto foi escolhido para entrar no livro dele lá, que era um livro de contos. Aí depois eu fiz curso com a Adriana Silva e com a Cris Bezerra, que elas tinham uma oficina, aí saiu Então, assim, sempre tinha 2, 3 páginas no livro. Casa do Poeta, eu frequentava reuniões de Casa do Poeta. Então, eu era uma criança num meio que o povo olhava e falava, cuti-cuti, né? Assim, porque era um grupo muito mais velho, né? Sempre gostei, então, de conto, de poesia, de redação. Sempre me enfiava dentro desses cursos, assim. Mas, na verdade, eu não comecei por aí. Eu fui fazer arquitetura. Eu fiz designer de interiores. Então, eu chutei um jornalismo aqui. Mas eu sempre quis. Você não fez? Fiz jornalismo. Ufa. Fiz jornalismo, fiz. Assim, então vamos lá. Menina com pai. Então, você tem filha e menina, você já sabe tanto que ela é apegada com você. O sonho do meu pai era que algum filho se transformasse, né? Se formasse em arquitetura ou engenharia. O meu é que minha filha continue sendo palmeirense. Meu marido tem essa esperança. Não, mas eu tenho uma... É sério. Vai. Não
faço isso com ela. Aí, ó, Eu tá não vendo? faço isso Não, com ela tem ela. escolhas. Coisas- Ela tem escolhas. Então, ela tem, ponto. Palmeiras ou Botafogo de verão. Não, comercial, né? Botafogo não, aí vamos entrar não. nessa discussão. Aí não, comercial, né? Aí você vai. Ela é bafo. Aí você vai me Que oferecer. isso? De carteirinha de sócio torcedor e tudo, de ir em Olha. estádio. Não, aí não. Não vamos. Nossa, time de bairro. Vamos chegar lá. Eu Nossa quero senhora, saber essa meu Deus identidade do de céu. futebol. assim. Ai, não, gente, eu gosto de futebol. Já hoje eu falo que eu sou limpinha, né? Já me livrei, que eu falei assim, chegou uma época na minha vida que eu falei, para de ser essa louca que time briga grande com que é, pessoas. então? Sou São Paulina, São e Paulina? bafuda. Aí. São Paulina e... Não faz sentido na sua cabeça, né? Mas É. na minha faz todo. Faz todo. Tá bom. Vim da geração do Raí, O né? importante é respeitar. O importante é ter A saúde. geração do Raio. O Raio jogou no Botafogo? Não, tô falando lá do São Paulo. Tô falando lá Mas atrás. ele jogou no Botafogo. Mas eu não gosto do Botafogo. Aí. Eu Tá gosto do comercial. Tá bom. E do São Paulo. E do Beleza. São Paulo. Pronto. Ok. E eu sou a única mulher nessa bancada. Aí. Bom, mas aí... Falei, Alice, vou você- fazer... Alice, você é palmeirense. E ela pode ser comercialina. Pode, eu acho pode, que tudo pode, bem ela ser pode, palmeirense. tudo Desde bem, que ela sim. seja Ela comercialina, só não tá vai tudo ter certo. nenhuma camisa, não vou junto, mas ok. Ela vai comigo. Ah, Eu levo ela. Eu levo ela. Bom, aí fui fazer Arquitetura. designer de interiores. Me formei em designer. Você se Fui formou? fazer arquitetura, porque era aquele curso mais curto, né? Você fez aqui em Ribeirão mesmo. Aqui em Ribeirão, lá na Bauhaus. Depois fui pro legal. Lacerda fazer arquitetura. Mas assim, sofrendo, hein? Sofri, Eu não ganhei uma gostava. gastrite nessa época. Porque eu sou toda de humanas. Aí você chega assim, tem que fazer um projeto. Aí eu falo, pô, o que que tem? Ser meio centímetro a mais, meio centímetro a menos num projeto? Quase engasguei, você né? Imagina num prédio. Exatamente. Né? Bom, você é do Excel, então você já tá entendendo, né? Aí eu falava assim, a gente tinha que fazer, como chama aqueles? Maquete. Sim, Meu pai sim. adorava maquete. Seu Minhas pai maquetes... tem uma ligação? Meu Ele pai, é- ele não concluiu um curso de engenharia, mas ele tem uma empresa na área da construção civil. Então, Então, ele ele queria que queria- alguém seguisse. Meu irmão mais velho não foi, meu irmão do meio não foi, sobrou pra mim. A Aí eu falei, terceirinha. vou ser essa pessoa. Terceira via. Aí ganhei uma gastrite. Eu lembro duas professoras que marcaram muito, que conhecia meu pai, uma delas, né? Que era uma arquiteta e tal. Aí o primeiro trabalho que a gente tinha que fazer era assim, criar um perfil de uma família que você ia fazer o seu primeiro projeto para aquela família. Aí meus amigos, né, criaram assim, uma família tem 2 filhos, marido e mulher tem 2 filhos, Padrão. idade tal, idade tal. Aí o outro era assim, 3 linhas. Homem, adulto, 40 anos, mora sozinho, gosta de apartamento. Aí a minha história da família. Página frente, verso, frente, verso, frente, verso. Eu contei toda a história da família. 3 páginas de história da família. Separado. Aí a tem uma Rita, a novela. professora, falou assim, ela sabia desse meu, ela falou, não, Grace, você escreve absurdamente. demais para ser arquiteta. Você escreve. E a professora de história, que é a Maria de Fátima, eu aprendi a gostar de história só quando eu fiz arquitetura. A minha base de história foi muito ruim, de escola pública e de SESI. E lá eu fiquei assim, eu ficava vidrada na aula dela. E geralmente aluno de arquitetura odeia a aula de história. Então, Era só pra complementar. eu Você queria fazer arquitetura? Eu queria fazer arquitetura, eu ia chegar nesse ponto. Mas, É? Sim, mas fiz contabilidade, não tem nada a ver. Só que eu não iniciei o curso. tem um pouquinho a ver. Contabilidade é humanas ou é exatas? Contabilidade é humanas ou é exatas? Contabilidade é humanas, gente. Não acho. Yes! Não concordo. Nós vamos chegar em pontos Tá bom. que Aí convergem. você fez a aula de história. Aí e quando minha ficou gastrite estava apaixonado. explodindo, já na arquitetura, e alguns professores já sabendo disso, tinha que renovar a matrícula para o ano seguinte. Eu fiquei enrolando. Falei, de hoje não passa. Era o último dia da matrícula. Falei, preciso falar com meu pai hoje. Nossa, Aí fui assim, como chorando. Estômago. Pai, é que eu acho que eu não quero mais continuar fazendo arquitetura. Qual ano que era? Era do primeiro Terceiro e período meio. para o segundo, não. Foi no fim do primeiro ano para o segundo ano. Tá. E aí ele falou assim, numa tranquilidade, ele falou, filha, tudo bem, se você não tá feliz, para. Eu falei, eu demorei 6 meses pra criar coragem, Poxa, sabe? ainda tudo bem. Nossa, paizão Por que você então, não né? falou isso antes, papai. E aí falei que queria fazer jornalismo, que era o que eu queria ter feito desde o início. Ele super me apoiou, ele falou,
Não acho que vai ser uma carreira que vai te dar muito sucesso, mas se você quer fazer, você vai fazer. Por que jornalismo? Porque eu entendi a parte de gostar de poemas, de Sempre literatura. gostei de teatro, sempre gostei de escrever, sempre me imaginei repórter de revista, repórter de bastidores. Sim, sim. Mas, na verdade, minha primeira experiência já foi numa produtora como repórter de TV. Certo. E também gostei. E gostei, aí, assim, não tinha vergonha, não tinha dificuldade. Era uma produtora que tinha um programa na Record. 2 programas na Record. E lá eles tinham revista, né? E tava começando com essa coisa de site, ter que ter... Ai, falar que naquela época é esquisito, né? Oh, meu Deus, a gente acabou de falar pra não entregar a idade. Entregou. Mas fui pro jornalismo e, assim, na primeira semana eu tive certeza de que eu acertei. De que... E onde você fez? Você fez também aqui em Ribeirão? Fiz também aqui em Ribeirão. Na verdade, fiz o primeiro ano no COC, e aí mudou a grade, não ia ter mais aula à noite, fui para Barão. E aí continuei lá na Barão. Foi uma experiência muito boa, assim, porque, inclusive, de diferença de curso, de perfis, assim, de alunos, né? Foi muito massa. Fiz grandes amigos, que somos amigos até hoje. Muitos são amigos, inclusive, do Thiago. Tem uma turma que estudou comigo, que é amigo do Thiago. Tem uma galera que falou assim, esse podcast eu não vou perder. Da sua turma lá. Deve ser Leozinho, deve ser o Surra. Esse Esse povo desclassificado. O apelido do cara é Surra. Surra? É. Ele é um cantor. Sabe por quê? Porque ele dá surra na moda. Pensa como ele se veste. Adoro. Mas canta bem. E ele chama Thiago Fernandes, eu acho. Thiago Fernandes, Foi meu melhor amigo de faculdade. No meu TCC foi eu e ele. Ah, é? Eu e o Surra. E o Leozinho tá no Magalu. Já é diretor lá, gerente do Magalu Ads. A gente fala o fundão, sobreviveu. Não sobreviveu. Olha, o Leozinho tá super bem. Tá. Os meninos foram lá pro Digital, que eu não fui. Você tava lá, né? Tava. Aí eles foram tudo na palestra do Leozinho. Eu falei, vai lá e faz uma foto do Leozinho. Que eu fui. Vou mostrar pra todo mundo. Falar, olha o orgulho da nossa turma, gente. Eu fui o filmmaker dele. Fiquei, cara, tem foto sua pra caramba. Você falando de todo jeito, levantando a mão, isso aqui num palco, telão atrás. Pô, bacana. Usa aí. Ele é incrível. E pelo jeito, essa turma foi que você conheceu no Barão, né? Então, se você não tivesse mudado, talvez não tinha conhecido. Não. O Barão é maravilhoso. Assim, ó, o que pega... Estudei no Barão. Barãozinho. Né? Barãozinho. Você foi criado com a avó, jogava bolinha de gude no carpete. Soltar a pipa no... Pessoal que mora em Barrinha ventilador. Não tem. Barrinha. E Luiz Antônio também. Entendi que vocês vão encher o saco Gabriel. Do coitado que tá ali atrás. E aí, jornalismo? Aí falei, tô em casa, é aqui isso que eu quero. Curtiu mesmo. de primeira? De primeira. Já tinha um trampo com a produtora? Aí comecei na produtora, e você sabe que essa história é muito curiosa, que eu lembro que quando eu trabalhei desde nova, né? Eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a trabalhar, que hoje não pode. Mesmo? Comecei a trabalhar jovem e as pessoas falam, era mamata. Não era. Comecei a trabalhar na empresa do meu pai. E eu estudava, o primeiro colegial foi de manhã e ia para a empresa à tarde. E eu lembro dos meus amigos todos indo pro shopping. E toda quarta-feira, porque tinha alguma coisa no Santa Úrsula que era mais barato, que era não sei o quê. E que eles saíam do Tomás Alberto e ia pro centro. Nunca fui. Nossa. Nunca fui. Eu falava, pai, só hoje... Não, você trabalha. É trabalho, né? Tinha horário para entrar, tinha horário para sair, trabalhava e chegou um momento que eu quis sair da empresa do meu pai. Porque eu e meu irmão mais velho, a gente batia muito de frente. E eu falei, pai, ou a gente vai perder um irmão, ou eu vou perder um irmão, ou o senhor só vai perder uma funcionária. Então melhor perder uma funcionária. Mas aí eu já fui para a área de eventos, para a área de promoção, comecei a fazer... trabalhar como promotora de marcas. Aí, nessa época, eu fui fazer eu estava no primeiro ano de faculdade. Fui fazer um teste nessa produtora, né? Uma entrevista nessa produtora. E eu estava em seleção numa outra agência, mas para trabalhar... Era para a vaga de promotora da Red Bull. Era um negócio assim, mais ou menos. Imagina assim, que naquela época... poucos anos atrás, era assim... Foi ontem. Ontem, mês passado. O evento da Red Bull tá tendo aí. A discrepância era assim, ó, tinha, sei lá, 40 pessoas disputando a vaga da Red Bull, né? E nem tinha esperança. E aí eu lembro que passei. E aí fui chamada pro estágio nessa produtora. Era uma coisa assim, ó, tipo, aqui você vai ganhar R$200.
Pra trabalhar o dia inteiro, porque não tinha essa história de estagiário ser 6 horas, né? Você trabalhava o dia todo. Normalzinho. Isso nossa, que delícia isso. Que delícia. 6 horas hoje. Hoje é 6 horas. Que fácil. Nossa. Mas assim, era o dia todo, mas eu nunca, quase perdi 1 ano de faculdade nessa época. Mas assim, aí eu tive aqui, ó, R$200 pra você trabalhar nessa produtora, ou você passou aqui, você tinha o salário, sei lá, era tipo R$2.000, mais o carrinho da Red Bull, que tinha aquele, mais ter que visitar a balada e distribuir energético. Open energético. E aí, assim, eu ia ter que ir nos eventos, que era só o que eu mais amava fazer. Aí eu falei, puta... Vou escolher aqui, né? Fui conversar com meu pai. Falei, pai, passei no... legal. Pai, passei na entrevista ali. Olha a diferença, super empolgada. Ele falou, bom, você escolhe o que você quiser. Se você estiver fazendo faculdade para trabalhar como promotora de bebida, é uma decisão sua. Eu acho que você está fazendo faculdade para trabalhar na sua área. Como é que chama? Sidão. Sidão. Um abraço. @Sidão. Fui para a produtora, assim, pensando... E as festas, né? Fui pra produtora. Você negou a Red Bull. Então, e neguei. Tem um corte aqui. E foi muito bom, neguei porque assim, essa... Alô? Não, eu amo... Assim, ó, o sonho... O cavalinho? Não, o outro energético. Ah, do cavalinho lá, o Burn. Não. Eu ia falar um negócio agora. O outro que não é igual ao Red Bull. Que tem um riscado assim... Enfim. Ok. Ok, eu bebo todos energéticos hoje. Eu falo que depois que você vira adulta, você muda seu sonho. Falo que você deixa de querer um sonho de uma cervejeira e você passa a querer ter uma geladeira da Red Bull na sua casa, na sua empresa, porque a vida adulta é tão... Não tem energético igual Red Bull. Não tem. E o zero, então, sem comparação. E fui pra produtora. Aí foi a melhor decisão. Lá aprendi muito. Trabalhei como uma camela, mas ali me aproximou dos professores, porque... Eu tive muitos desafios logo de início. Fui para o primeiro... Eu estava no primeiro ano de faculdade, então eu entrei para o mercado muito cedo. E ali, tipo, eles jogaram no meu colo a responsabilidade, por exemplo, de fazer uma revista. Mas, quem eram as pessoas? Não tinham outras pessoas. Eu lembro que Você teve aula com a Alessio? Não. Eu tive aula com o Alessio, e o Alessio é uma figura muito importante, porque eu ligava para o Alessio, e ele trabalhava na assessoria da Barão, eu falava, Alessio, eles estão pedindo para eu fazer tal coisa, eles estão pedindo para eu assinar aqui o editorial da revista, mas eu não sou nem formada, eu posso. O Alessio era da Brasil ou BR, alguma coisa, ele tinha uma agência, não tinha? Assim, eu lembro dele na Barão. Na faculdade, né? Como assessor de imprensa de lá. Porque nessa época que eu entrei para essa produtora, lá eles tinham alguns programas de TV. E aí, sempre que precisava de médico, alguma coisa, eu também pedia indicação pro Alessio. Não, eu tive aula com o Pércio. Estou misturando. Pércio. Alércio. O Pércio, ele tinha uma agência. Isso. E aí eu tive que aprender muito, porque eu comecei a pedir ajuda pros professores. Como que eu faço tal coisa? Como que eu faço tal coisa? Porque te jogaram numa coisa que não tinha criado, você ia criando e aprendendo. Eu tinha uma chefe, né, que é a Faz, conhece a Fá Albuquerque? Ela foi minha primeira chefe, e logo ela foi saindo dessa empresa e ela foi abrir a empresa dela, né? Ela foi saindo dessa produtora. Mas ela também, assim, eu tenho um carinho gigante porque ela me deu muita liberdade. Ela falou, vai lá, mete a cara e faz. Vai lá, assume. E quando ela saiu, inclusive, o programa quem apresentava era ela falou, não, eu não acho que você tem que trazer ninguém de fora, não, você tem que puxar a Grace. E eu falei, a Grace, na época eu tinha uma cara de menina, aí eles foram lá e falaram, você topa fazer luzes, que você precisa parecer mais velha, né? Hoje a gente faz para disfarçar os brancos, né? Naquela época era que eu precisava. E aí eu falei, topo, vamos. Né? Eles me levaram, fizeram lá, tal, pra mudar um pouquinho. Não, eles levaram você pra fazer do jeito eles tinham parceria, né? E aí, assim, eles fizeram no meu cabelo o que eles queriam fazer, né? Nem era o que eu queria, mas era o que era necessário. E só que aí nisso eu aprendi muito. Aí eu tive experiência com TV e com impresso, né? E a gente cuidava lá do site deles e tal. Sim. Mas... O impresso era fortíssimo, né? E era uma revista, né? Então, assim, a fotografia que ia na revista eu que tinha que ir atrás. Aí, nessa época, a Débora Pitangui estava começando e eu falava, você não topa uma parceria de fazer as fotos para a revista? A gente te divulga. E ela topava tudo, assim, preciso de um ensaio de gestante. Eu arrumo a gestante, eu faço a foto, eu não sei. Então, deu tudo certo. Já costurava ali. Mas assim, na raça. E aí, precisa fazer a entrega das revistas. Vamos lá, eu fazia as etiquetas, eu empacotava as revistas. Nessa época que eu falo que eu quase perdi 1 ano de faculdade, que eu ficava, até 10 da noite, assim, trabalhando. Loucamente. Mas curtia isso? Demais, assim. Você fazia isso porque você gostava.
porque eu via que era, né, você vê, é o resultado de um trabalho, era muito, né, tava estudando, era... Pode falar com orgulho que você que fez de ponta a ponta. Viu? Exatamente. Tivemos, sei lá, 20 edições dessa revista. Minha melhor amiga, que é muito mais organizada que eu, tem todas as edições guardadas. Se um dia eu precisar do arquivo, eu peço pra ela. Mas, assim, é um orgulho. Hoje eu vejo e falo, pô, poderia ter feito diferente isso aqui. mas né, com zero experiência que tinha, deu tudo muito certo. E esse trabalho foi muito importante. Né? Foi algo que me tornou madura pro mercado. Então, eu saí da faculdade, eu me formei em pouco tempo. Eu tinha 2 anos de empresa, o dono da produtora me propôs um esquema meio que de sociedade, assim, mas, enfim, era de projetos novos. Quando eu saí de lá, acho que eu tinha acabado de me formar, ou estava para me formar. Sim. E foi bom porque eu já saí de lá com muita experiência. No último ano lá, eles tinham um programa de TV que eu comecei a ajudar na edição. Então, eu ficava na mesa de corte. Eu ficava nos bastidores mesmo ali, provavelmente que o Gabriel tá fazendo. Mas que naquela época era manual, era uma manivelinha assim, não era tudo no computador. Você tinha os botões das câmeras. Gabriel de Barrinha. Gabriel de Barrinha? Alô, Barrinha. Tem bastante ouvintes. Barrinha venceu. Ele fala Barretos, mas é Barrinha. Tem bastante ouvintes de Barrinha aqui escutando a gente. Barrinha agora parou com o Gabriel. Que orgulho, vai ter uma faixa do Gabriel em Barrinha chegando lá. Então, assim, eu acabei navegando em várias áreas, né? E, na faculdade, a única certeza que eu tinha é que eu não ia trabalhar com assessoria de imprensa. Olha. Era a única certeza. Você cravou. Eu pensei assim, vou pra rádio, vou pra TV. Não tinha ali um desejo de empreender. E não, assim, nem de atuar como assessor de imprensa. Achava aula chata pra caramba de assessoria de imprensa, que não conseguia entender o que a assessoria de imprensa fazia. Aliás, tem muita coisa na faculdade que a gente só aprende quando sai da faculdade, né? Infelizmente. Mas, assim, eu achava assim... Vamos levantar essa polêmica. Qual o sentido, né, de algumas coisas ali? E aí eu recebi um convite para ir para uma assessoria. Eu falei, não tem mais... O que eu tenho aqui? Já aprendi o que eu tinha que aprender... Tem energético na geladeira. Compro o meu próprio energético, tá tranquilo. Melhorou dos R$200, então já tava um pouquinho mais tranquilo. Já aceitei um desafio, mas assim, sei lá, jovem, né? Aceitei. Só vamos ver o que eu tenho para aprender. Bora. E aí eu descobri que eu não queria mais estar do lado de lá das câmeras, que eu gostei muito de estar nos bastidores. E uma coisa que eu vejo muito isso lá no escritório, as pessoas enxergam, principalmente quem está em veículo, né, diário, né, TV ou rádio ou jornal, acha que a assessoria de imprensa é monótono, né? E muito pelo contrário, assim. Então, quem vem... a gente está lá com o Lu, por exemplo, o Luciano, que veio da CBN. Ele achava que uma rádio diária, né, como que é uma rádio de notícias... Sim. Que lá, sim, não tem monotonia, porque cada dia é um assunto, cada dia é uma notícia. Aí ele chega e fala, pô, aqui que não tem, né? Porque lá se existe um horário, se existe um padrão, se tem notícia, se não tem aquilo ali, você vai ter que arrumar alguma coisa para falar. Sim. Aqui, assim, um dia é evento, um dia é um eventinho pequeno, que é ali no escritório, outro dia você tá num show de um cara super conhecido, que às vezes você é muito fã e você tem que assessorar e ser profissional. Aí outro dia você tá num evento que você vai aprender algo que você nem imaginava que você fosse aprender. Outro dia você tem que escrever sobre um atleta. E cada dia é um assunto diferente. Você tem que aí acho que é o grande lance, é você saber driblar tudo isso e saber navegar com tranquilidade, né? Falar sobre todos os assuntos de uma maneira que seja fluida. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber como entender daquilo que você não sabe, né? E isso isso serve como combustível para você? Ver várias coisas ao mesmo tempo? Demais. Assim, quando eu sento com um possível cliente novo e que ele me fala, cara, essa história tem que ser contada. Às vezes ele nem é isso que ele quer. Só que na hora que eu começo a ouvir a história, eu falo, como assim? Ninguém nunca soube que você tem uma história dessa, né? E eu me envolvo, eu mergulho em história. História é um negócio que assim,
todo mundo se sensibiliza com algo, né? Sim, O que pega pra mim é a história. Então, você falou do Rodrigo. Eu sou fã do Rodrigo, porque eu acho a história dele incrível. Eu achei ele uma pessoa incrível. E aí, quando você conversa com pessoas que têm história assim, você quer falar, não, o mundo precisa saber da história. Não pode ficar só aqui, né? A gente precisa contar isso pra mais pessoas. E a maneira que você conta muda completamente o resultado que aquilo vai ter. É a narração, né? Porque assim, você pode falar... Pode falar exemplo aqui ou não? Pode. Então, por exemplo, teve um primeiro trabalho que a gente fez para um cliente, hoje ele é cliente nosso, que é o Claudinei do Big Compra. É uma rede de supermercado. Não, esse não pode. Esse não. A gente tá patrocinando... A louça vem água. Traz o Claudinei pra cá, pô. Aí... Tô brincando. Não, mas eu vou falar só da história. Pode então, falar. assim... mercado grande. Vou falar o nome aqui, mas... O Big Compra. Você é procurado por... assim, eu fui procurado para fazer a inauguração de uma loja num bairro deles, que era, sei lá, a 7ª loja deles, mas essa loja tinha sido a primeira loja que ele comprou e eles fizeram uma reforma grande. E aí, assim, alguém lá, a Ana da Record indicou a assessoria, o Kita do marketing falou, vamos conversar, o que é que você faz? Vamos fazer. Sim, né? Acho que nem eles sabiam muito bem o que a assessoria de imprensa ia fazer. Depois você volta nisso. O que a assessoria faz? Já vou explicar. Tá. Porque aí, assim... Sentei com ele para entender a história, né? Agora, pega só a diferença. Entendi a história, chorei, literalmente, ouvindo a história dele. Ele chorou, se emocionou de lembrar e tal. Aí você pega a história... Imagina assim, Big Compra inaugura nova unidade no José Sampaio. Só isso. Super comercial. Aí a gente veio com um texto assim. De ex-empacotador a dono de rede de supermercado. Empresário inaugura sua 7ª loja. E aí você fala assim, como assim ex-empacotador? A linha fina... Claudinei já foi cortador de cana, passou por isso, e hoje é um empresário de sucesso, tal. Aí a pessoa fala assim, como assim? Ele foi cortador de cana? O primeiro trabalho dele, sem ser cortador de cana, foi ser empacotador. Como que ele tem um mercado hoje? Como que ele tem 7? Hoje ele tem 11, né? Mas naquela época era isso. Aí... Pronto, explodiu. Foi Record, SBT, foi Clube. Todo mundo quis contar essa história. Ele falou assim, tô me sentindo muito famoso. Ele é uma pessoa super simples, não conseguiu, tem, sei lá, até a 4ª série. Mas olha o que ele fez com o conhecimento dele. Sim. E aí, no meio da história, ele vem assim, que ele teve um incêndio no mercado. Um dos mercados. Que era o principal, onde ficava o centro de distribuição. Ele perdeu 5 milhões. No momento X da carreira. Perdeu tudo. Todo o estoque de todas as lojas ficava nisso. Foi um dos maiores incêndios de Ribeirão. Sim. 3 dias para pagar. Depois eu fui pesquisar, vi. E eu falei... E assim, chorando já com ele. Falei, cara, mas e aí? E aí ele falou, Grace, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falei, oi? Aí ele falou assim, porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria me preparado. Eu não teria trazido tecnologia, não teria me informatizado. Eu não teria buscado... porque ele não tinha dado das coisas, ele não tinha informação das coisas, porque era tudo ainda muito manual. Sim. E aí ele falou assim, eu teria quebrado, teria sido muito pior. Isso me fez rever processo, me fez criar processo, me fez trazer... Eu falo, que tapa na cara, né? Tipo assim, como assim, a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi você perder tudo? Porque ele perdeu tudo. Ele falou assim que os funcionários dele falaram, não, cara, vamos lá, a gente vai lavar isso aqui. E ele começou a abrir o mercado sem ter energia. Nossa. E cada um conseguiu rifa e fizeram gerador e fizeram, sabe, colocou para funcionar porque não ia ter como reformar e eles abraçaram a causa. Aí você fala assim, como que uma história dessa você não vai contar? E aí, como essas são muitas, né? Sim. Então, assim, eu sempre me conecto muito, mas muito mais com empresas que têm história, com pessoas que têm história, porque eu quero viver essa história. Para acreditar. Exatamente, porque eu quero viver essa história. E aí, o que a assessoria de imprensa faz? Né? Voltando à sua pergunta. Ela comunica a marca, a pessoa, o produto, né? Ela pega esse assunto principal. É um lançamento, é uma marca, é uma personalidade. E eu faço isso virar notícia na mídia de forma espontânea. Então, o que é isso? Sei lá, uma revista, você compra uma página. A assessoria de imprensa, ela tenta conseguir um espaço espontâneo, sem que você tenha que comprar por esse espaço. Né? Então, é basicamente conseguir divulgação não paga. Tá? Então, a assessoria trabalha com conteúdo pago? Trabalha também. Se meu cliente comprar uma página numa revista, a gente vai lá e a gente vai escrever aquele conteúdo. Já tem um espaço, né? Prefiro que seja, né, a assessoria que escreva do que o próprio veículo. Mas, basicamente, é isso.
Até a gente chegar na Foco, você pulou a Foco. Pulei, né? A Foco. Pulei. Nasceu a Foco. Onde eu trabalhava, já como assessora de imprensa, aí a gente não precisa citar, eu comecei a sentir assim, os clientes tinham uma necessidade do dono estar lá, né? E ainda assim, a assessoria de imprensa naquela época era muito trabalho de ficar atrás do computador, digitando texto e disparando para os veículos de comunicação. E eu já não estava concordando muito com esse formato, sabe? Eu sentia a necessidade de estar lá na empresa do cliente. Comecei a perceber que o cliente tinha essa necessidade também. E só que, às vezes, o cliente não queria necessariamente falar comigo, né? Eles queriam falar com o meu chefe, porque, às vezes, era alguma tomada de decisão estratégica. E aí, o chefe não estava disponível, não achava necessário. Né? Ou, enfim, eu comecei a ficar desconfortável com essa situação. E falei, quer saber? Todo mundo falava que eu era louca, que não ia funcionar. Eu falei, vou tentar. Vou tentar, né? O que eu preciso? De um computador. Era que eu precisava de ferramenta de trabalho. E fazer diferente. Só que aí eu falei, vou tentar fazer desse jeito que eu acho que tem que ser feito. Porque se você não sentar... E eu não entendia por que o assessor não podia participar de reunião de planejamento, de reunião de estratégia. Porque na minha cabeça fazia todo sentido. Pelo contrário, tem que estar. Assim, a gente pode unir forças ao invés de... Né, se eu estou falando uma coisa, você está falando outra coisa, vamos colocar todo mundo junto para conversar. Seu time de venda, às vezes, tem uma necessidade que um conteúdo lá no jornal vai te ajudar, o seu time de venda. E aí, resolvi sair, assim, preparei tudo, contratei a pessoa aqui no meu lugar, treinei e resolvi sair para abrir a Foco. Saí, fui pular carnaval, foi em fevereiro. Maravilhoso. Fui para Muzambinho. Ainda Muzambinho. Alô, Muzambinho. Goiás ou Minas? É Minas. Muzambinho ou é São Paulo? Nem sei se Muzambinho é São Paulo, é Minas. Neves. Eu sei que é bom, não sei se é... Muzambinho. E saí na Minas véspera Gerais. do carnaval, falei, depois de Muzambinho, eu penso o que vai ser da Foco. Voltei pós-carnaval com a Foco. O Brasil funciona assim, né? 7 dias. Depois do carnaval sabático. a gente começa. 7 dias. Carnaval é muito bom, né, gente? Eu sou fã do carnaval. Vocês não devem gostar, né? Mas eu amo gosto, carnaval. eu gosto. É assim, a festa que eu mais amo na vida. De Abadá. Você não tinha mais que eu. Certeza que não. Tô sentindo uma pessoa festeira. Você era do bloco Eva ou do Asa de Águia? Eu era dos dois. É impossível. Lógico que não. Gostava do Nana. Nana. Botafogo comercial. Não, assim, ó, eu sei que você vai falar que quem gosta de carnaval vai gostar do Asa de Águia, mas eu sou muito fã do Eva. Mas, na verdade, eu gosto do Bel Marx. Do Chiclete. E aí, eu já fui pra Salvador. O Eva era mais barato. E o Eva era a nossa turma mais jovem. Né? Não era? Era o pessoal mais jovem. Mas não era. Era assim, tomate. Coração. Nossa, mas o tomate já veio depois. Nossa, ficou ruim pra mim agora. O tomate veio no meio do carnaveirão. Cara, tomate. Poxa, Chiclete. Fiquei chateada. Chiclete tinha sábado e domingo. A Eva era só na sexta. Eu era Eva. Não, eu gosto do Eva também. Eu gosto de carnaval real, assim. Já fui solteira e fui casada pra Salvador. Já 1001 noites. Gosto também. Já fui em vários shows do Jamil aqui. Aí você foi pro carnaval. Voltei. Vamos abrir a Foco. E Foco sempre foi Foco? Foco sempre foi Foco. Você trouxe Foco, vai ser Foco. É, assim, na verdade, vários nomes que você pensa não pode ser, que eu não lembro mais quais eram. Uhum. E pensei em Foco. O que mudou é que a gente já foi, sei lá, comunicação corporativa, comunicação não sei o que lá. Assinatura. E aí a gente, hoje somos comunicação estratégica, né? Mas Foco sempre foi Foco. E comecei assim, atendi, minha primeira cliente foi a dona Marilene da Paraler. Lembra da Paraler que tinha no Ribeirão Shopping? Assim, até hoje, se a dona Marilene precisar de uma aspirina agora, eu paro aqui o podcast no meio e vou lá levar para ela. Porque ela foi uma pessoa que acreditou demais no meu trabalho. Demais, assim, que ela falava assim, ó, se você já tinha atendido ela em outras empresas. Quando eu falei que abriu o escritório, eu falei, não vamos não, dona Marilene, que isso vai me dar dor de cabeça, vai me trazer problema. Se não for você, vai ser outra empresa, mas não vai ser quem já me atendeu. Eu quero ser a sua primeira cliente. Ela assim, ela defendeu muito. E ela me abriu muitas portas, sabe? Eu falei, tá bom, então vamos embora. E aí você não queria fazer assessoria, você aprendeu a fazer, entendeu como faz. E nunca mais quero fazer outra coisa. Você abriu fala escritório, agência, como é que fala? Um escritório. Hoje é uma agência, né? Lá agência. eu abri um escritório. Hoje é uma agência de comunicação. Hoje as pessoas não falam mais escritório, né? Antigamente falava escritório. Abri uma agência de comunicação. Você abriu uma agência daquilo que você não queria fazer. Que desconexo, né? E aí, você teve sua primeira cliente e falou, cara,
Não foi bem difícil, assim. Eu tô falando uma parte muito bonita. Era só você. Era eu, né? Inicialmente, eu tive uma sócia, mas a sócia nunca foi, né? Então, ela trabalhava numa outra empresa e... mês que vem eu vou, mês que vem eu vou, mês que vem eu vou. Passou um ano, aí eu falei, Vamos marcar. Assim, passou um ano... Sabe o churrasco? É o famoso aí, acho que eu vou... A gente se vê, né? Vamos marcar um churrasco? Não, vamos marcar. Exatamente isso. E nessa história, assim, eu tava sem salário... Só se vão marcar. Eu sem salário, vivendo ali com um outro... jobzinho. Aí vem o pai e fala, eu te avisei. Era pra você virar arquiteto. Eu ia perguntar isso. Eu acho que eu te avisei. Comprou também a ideia depois da Meu saída? pai, ele sempre foi empreendedor. E minha mãe sempre brigou com ele por isso. E aí, quando eu falei pra minha mãe que ia ser empreendedora, quando eu falei pros meus pais que eu queria abrir meu negócio, meu pai falou, vai ser minha filha. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, mais um nessa casa. E é assim, minha mãe nos conta porque meu pai nunca teve horário. Assim, eu tenho alguns anos e eu não me recordo de uma vida inteira do meu pai ter pego 10 dias de férias. Não sei o que foi isso, né? E acho isso errado. Não quero seguir esse modelo de empresário. Mas a gente sabe onde que o nosso calo aperta quando você é dono, né? Sim. Então, minha mãe não queria isso. Meu pai trabalhava muito, saía muito cedo, chegava tarde. Não tinha final de semana. Nunca tinha o prazer de fazer uma viagem com a família, porque ele sempre tinha que estar trabalhando. Eram 3 filhos, né? E então minha mãe falou, não, filha, vai procurar um concurso público ou vai procurar um trabalho que você tem um registro na carteira. Né? E eu falei, meu pai, não, filha, vai tentar, você tem que tentar, né? Te ajudo com as parcelas do computador. Eu falei, opa. Já temos um... Era a minha principal ferramenta, eu já tinha uma câmera, eu falei, então vamos. Bora lá. E aí comecei, e aí depois de um ano, quando que a gente tinha alguns clientes... Começou o home office? Não, comecei num prédiozinho já. Eu tive... Né? Existe, né? Bem pouco hoje, mas tinha essa necessidade de ter um endereço, né? Hoje, se fosse naquela época, eu não teria um escritório de jeito nenhum. Seria home office, com certeza. Mas naquela época não era... Não era aceitável. Não, parecia que não existia. Não fazia sentido. Como assim? Sua empresa não existe? Sua empresa não existe. E aí, nessa época, tinha uma pessoa que fazia alguns trabalhos para Paraler, que ele estava procurando um ponto. Ele fazia, tipo, o trabalho de agência, de publicidade mesmo, enfim, dos materiais que eles precisavam. E ele estava procurando um prédio para alugar, o Henrique. E ele falou assim, você não quer alugar comigo? Eu falei, não consigo. Não tenho dinheiro para dividir um aluguel, né? Eu estou começando. Ele falou, tá bom. Eu vou alugar de qualquer maneira. Eu vi uma casa ali na Barão do Amazonas. É muito grande para mim. R$200 você paga? Falei, pago. R$200 eu pago, né? Se eu dividir aqui meus R$800 que eu ganhava com... Já não vou pra Muzambinho, hein? Aí, ó. Não, aí esquece festa. Nessa época, nessa época era no máximo ali no Moranguetá tomar uma de vez em quando. Era no máximo. O carnaval e o sem chance. E aí eu já fui para lá, meu pai, né, ele tem uma empresa de esquadrias de alumínio, meu pai montou uma mesa que era um vidro, né, e como chama? Um cavalete, né? Então, eu comprei 2 cavaletes, meu pai pegou um vidro lá de alguma porta que tinha dado errado, então tinha esse vidro parado lá, montei a minha mesa, comecei ali nessa sala de... Tem foto disso tudo? Tenho, em algum lugar. Tenho. Google Fotos. Você já contou sua própria história? Não. Tô contando minha própria... Eu contei uma vez e nunca me assisti, nunca vi esse material, inclusive. Tá. Inclusive. Tava grávida ainda quando eu contei. Começou assim a Foco, numa salinha. Depois de um ano, eu falei, vou seguir sozinha. Você continua seguindo aí onde você tá. E cada uma segue no que acredita, né? Então, visivelmente, eu estava acreditando naquele projeto sozinha, né? E aí eu continuei seguindo. Quanto tempo tem a Foco? Só pra... 11, vamos fazer 12 anos, né? Temos 11 anos. Puxa, é difícil, era difícil ou é difícil, agora é mais ou é menos? Como é que foi essa história de assessoria? Porque assim, quando a gente fala uma empresa estruturada, a empresa tem uma equipe interna, daí ela tem assessoria, daí ela tem assessorias diferentes para assuntos diferentes, daí ela tem equipes diferentes para temas diferentes. É tudo muito organizado. E essas empresas grandes, né? Em Ribeirão tem algumas indústrias que a gente pode citar alguns nomes aqui, mas são raras, né? Até mesmo as grandes hoje estão economizando bastante e está tendo pouco braço ali para executar. Agora, o seu negócio de assessoria,
para empresas do varejo ou para pessoas e serviços do varejo. É difícil você fazer essa venda da assessoria para a pessoa entender que o que você tem de agregar valor para a empresa dela é uma assessoria de imprensa? Assim, ó, o cenário mudou muito, né? E tem sido cada vez mais desafiador, né? O mercado está muito desafiador. Porque você pensa assim... Vamos primeiro dar um exemplo de Ribeirão e depois eu continuo na sua resposta. Antigamente, fazer assessoria de imprensa, então eu estou falando de divulgar um assunto para a mídia. Vamos dar um exemplo só de jornal impresso. Eu tinha o Jornal A Cidade impresso, eu tinha a Gazeta Ribeirão, você tinha a Folha Ribeirão, você tinha o Estadão Ribeirão, você tinha o Diário, você tinha o Enfim, e você tinha o Tribuna, que ainda tem. Trabalhei no Enfim. Ah, saudoso Zé Mário. Trabalhei 2 anos. Meu professor. Foi diagramador lá. Jura? Zé foi meu professor. Então, eu tô falando aqui de pelo menos, assim, se a gente lembrar mais a fundo, tinha outros, fora os jornais de bairro. A gente tá falando que tinha pelo menos 7 jornais impressos. Quando eu ia fazer uma notinha, sei lá, pós-evento, o texto que eu mandava pro Amir era um, o texto que eu mandava para a Duda era outro, o texto que eu mandava para a Pitty era outro, do mesmo assunto. As fotos eram diferentes, os textos eram diferentes, porque cada veículo tinha que parecer que era tudo inédito. Então, era muito mais trabalhoso, mas a gente tinha muito mais veículos, né? Hoje, quando você fala assim, o que a gente tem de jornal impresso em Ribeirão? A gente tem um Tribuna, né? Que, inclusive, a gente adora. Mas, assim, hoje você tem um Tribuna. Então, a realidade mudou. Só que, por outro lado, o que você não tinha antes? Os portais, os sites, os blogs, né? Os influenciadores. E hoje você tem isso. Então, a velocidade é muito mais rápida. Agora, o que eu falo quando eu estou conversando com alguma empresa que quer conhecer o trabalho de assessoria de imprensa? Se ele me perguntar assim, quanto que a assessoria de imprensa vai vender? Eu falo, obrigada, fecha com a anterior. Porque, assim, não é... Na verdade, assim, ó, não é o principal. A gente sabe que a venda acontece indiretamente, mas a assessoria de imprensa, ela vai trabalhar credibilidade, ela vai trabalhar a visibilidade, ela vai trabalhar o posicionamento. Ah, como que sua empresa quer ser vista? Como que quer ser conhecida? É assim? Então, é isso que a assessoria de imprensa vai trabalhar. Exatamente. Agora, para vender, você precisa de outras ferramentas que podem super caminhar juntas, né? Então, hoje a gente trabalha com assessoria de imprensa junto com várias agências. Inclusive, fazendo... eu vou fazer... Você é agência também. Inclusive, também. Então, assim, hoje você sabe que você produzir um conteúdo estratégico para o LinkedIn vai ser diferente. Então, quem não acompanhou a evolução do mercado morreu de fome. Assessoria de imprensa. Imagina, então, lá atrás, ser aquele formato de ficar atrás de um computador. Hoje o cliente quer você lá. O cliente não quer você? Né? Sentar na mesa com você e falar assim, eu tô pensando em fazer isso e isso. O que você acha? E aí, assim, a estratégia, você consegue envolver a assessoria de imprensa, você consegue fazer o marketing digital, você consegue fazer, sei lá, a parte de tráfego, tudo caminhando junto. Sem dúvida. Porque você só potencializa, né? Então, a empresa que quer se posicionar, é importante ela lembrar também que existe esse braço. Você foi sentindo isso na mudança do mercado e automaticamente você foi mudando seu próprio escritório de assessoria. Meu marido fala que eu falo muito de assessoria de imprensa, que eu sou jornalista muito raiz, mas eu sou. Mas porque eu acredito, de fato, que a comunicação ela pode transformar várias outras áreas, sabe? E eu comecei a fazer o Orkut, na época que estava saindo do Orkut, começou a surgir o Facebook. Aí eu falei, vamos fazer o Facebook da Paraler? Dona Marilene falou, que bobeira. Esse negócio de rede social não vai pegar, não vai funcionar. Vamos começar, né? E aí ali a gente começou a fazer para os nossos clientes sem cobrar R$1. Começamos a criar os Facebooks sem ter uma pessoa de criação. Aí nessa época eu já tinha uma estagiária que era a Marília, dos meninos lá. E... Não foi... Não lembro se foi nessa época. Acho que era nessa época que a matava. Aí já tinha a Flávia. Éramos 3 jornalistas, acho que era isso. E aí a gente começou a perceber que precisava de alguém para fazer arte. Porque tava, uma beleza. Tava, deixa abaixo. O Canva não existia nessa época. Não, mas pensa uma pessoa que dominava o Paint. Nossa. Eu falo, quando falo, gente, se vocês quiserem, abre o Paint aí que eu sei recursos que ninguém sabe ainda do Paint. E aí a gente contratou um primeiro estagiário de arte, que foi o Paulo, que era para fazer essas criações pequenas dos clientes que não pagavam por isso, mas que a gente, muito teimoso, começou a fazer o Facebook dessas empresas. E nunca mais. Foi um caminho sem volta, né? Foi um caminho sem volta. E onde que eu acho que foi talvez o nosso pulo, foi acompanhar o mercado.
imagina assim, ó, mudou, né? Hoje a gente trabalha no nosso planejamento de comunicação, por exemplo, a gente envolve influenciadores, né? E lá atrás, os próprios influenciadores sofriam um preconceito e o jornalista tinha aquela coisa assim, mas ele nem é. E aí, influenciador é uma mídia. E hoje, o influenciador, ele é um veículo de comunicação. E a gente foi muito rápido em entender isso, né? Então, a gente começou a trazer os influenciadores para os eventos que a gente fazia, assessoria de imprensa, por exemplo. A gente começou a indicar para os nossos clientes ter influenciador dentro da estratégia de comunicação deles, do planejamento de marketing, do planejamento deles de lançamento. E hoje, a gente tem um braço dentro da empresa, por exemplo, que a gente não cuida de influenciador, tá? Mas a gente só faz a contratação de influenciadores para os nossos clientes, que é essa gestão, né? Que aí onde a gente vai, vamos montar o roteiro desse influenciador, como que ele vai despertar essa curiosidade, como que ele vai falar de modo espontâneo, como que ele vai vender o produto, e aí qual que é o tipo de relatório que tem que apresentar. Então, a gente foi acompanhando, eu acho que a gente nunca ficou parado. Então, sou bem inquieta, assim. Eu sempre fico pensando assim, ó, o que eu não sei... você vai achar que eu sou louca, tá? O que eu não sei que se eu soubesse, ia fazer diferença, né? Isso todos os dias eu pergunto, sabe? Assim, pra trazer pra foco. Assim, pra vida, né? Tipo assim, se eu soubesse tal coisa, e se fulano, na área dele... pode agregar, é completamente diferente da minha, mas se eu souber um pouco de conhecimento nessa área... por que eu fui fazer pós-gestão de negócio? Porque não adiantava eu saber só de comunicação quando você tem uma empresa. Sim. Eu olhava para aquele meu fluxo de caixa e falava... E aí? Aí eu só falava assim, odeio planilha. Odeio planilha. Aproveitando essa deixa, né? Não. Arrasta pra cima. Pega aqui, gente. Cupom de desconto aí de 10%, o curso do Murilo. Mumu 10 off, pode se inscrever. O cupom é Mumu 10 off. Aprenda Excel sem mouse. E assim, exatamente. Então, você que é o rei das planilhas, já pensa assim, uma jornalista tendo que entender das fórmulas dos Paranauê tudo lá. Eu nunca gostei. Tocar o negócio, né? Nunca gostei. Assim, fiz sozinha por muito tempo, né? Hoje tem a Vanessa que cuida dessa área lá pra gente, mas por muito tempo fiz sozinha, do meu jeito, que se você olhar, você vai falar, não, você sobreviveu a isso, sabe? Basta que a gente dá uma tratada nas informações. E sei lá, como dava certo porque Deus falou que era pra dar, porque assim, não conseguia olhar a planilha pra tomar a decisão. Aí eu entendi assim, peraí, também não é só a comunicação que eu preciso saber, né? Eu preciso entender de negócio. Né? E aí quando eu fui fazer a pós na Dom Cabral, pra falar de um monte de assunto chato, mas que é necessário você saber, né? Se o cliente que te contratou para assessoria e você também atende ele na comunicação, ele vai falar de venda, não aumentou as vendas, então acho que não tá fazendo sentido aqui. Preciso entrar na dor dele. Exatamente. Foi por isso. Não só por isso, né? Porque assim, para você ter uma empresa, você precisa gerir o negócio. Né? Não adianta eu achar que eu escrevo bem e achar que isso vai sustentar o negócio. Não adianta você achar que você faz arte boa, que você, sei lá, faz tráfego bom e achar que a agência vai funcionar só por conta disso, né? Só por conta, sei lá, do talento. Você precisa entender, assim, então tá, mas o que eu tenho de custo fixo, o que eu tenho de custo variável, o que eu tenho de receita, o que é despesa, e aí eu... começou a criar uma... Eu tenho um amigo bom pra isso. Tem. Você pode me indicar depois? Tem, um cara bom. É fácil comprar ele. Uma cerveja. Um chopp já não, mas isso aí é tranquilo. E aí eu comecei a procurar conhecimento em outras áreas. Mas assim, eu falo que eu vou parar de fazer curso, porque curso te deixa burra. Eu vou parar de estudar, porque estudar tanto tá me deixando burra. Porque cada um vem com uma teoria diferente. Você tem mais de 30 cursos. Tenho. Você é a louca do curso. Já fui mais, né? Depois que eu tive filho, foi uma pausa importante na minha vida. Você curte estudar? Aprender. Eu sinto necessidade. Tipo assim, eu curto, sei lá, sair, tomar um chopp e tal. Mas o estudar eu acho importante porque é a única coisa que ninguém vai tomar de você. Eu sempre acho que o conhecimento abre sua cabeça um pouco, assim, um negocinho, tipo isso que a gente tá tendo hoje, com certeza eu vou sair daqui diferente do que eu entrei. E isso que abriu um pouquinho mais minha mente, já vai fazer diferença ali fora. Aí, se a gente for fazer uma reunião lá fora com fulano, eu vou aprender alguma coisa com ele que já vai fazer diferença. Talvez o que a gente conversou aqui hoje, amanhã eu vou estar com um cliente, eu vou usar isso de exemplo e fez todo sentido, né? Então, eu acho que o conhecimento te abre... Conectar também as coisas que você vai aprender.
é você estar aberto, né? Acho que você estar disposto faz toda a diferença. Então, eu sempre gostei de estudar, porque eu sempre acho que eu não sei o suficiente. Eu sempre acho que a gente tem mais alguma coisa para aprender. Agora, a gente começou com o Igor, uma mentoria com o Igor, sabe? Igor Moraes. Porque eu acho que a história dele pode... não o que ele, de fato, vai ensinar, mas a experiência de vida dele... Um abração pro Igor, cara. Ele é demais, né? Isso aqui, ó, é dele. É a única que eu uso, que foi a mentoria que eu participei dele, tá escrito Bora Pra Cima, não tá nada do nome dele. E ele falou, cara, põe e quando você atingir seu objetivo, você corta ela. Eu já atingi, já superei e não cortei. Já aumentei agora, dobrei a meta. Chegou na meta. E eu não uso nada, colar nada, é só o relógio, eu uso Bora Pra Cima. E a gente começou com ele semana passada, uma mentoria, porque eu acredito que você estar com pessoas que já viveram sua dor, vai te abrir a cabeça de uma maneira diferente, assim como eu acredito que você estar com pessoas que têm conhecimento, mas não viveram sua dor, também vai abrir sua cabeça de maneira diferente. A gente começou com um consultor hoje, que está olhando para o negócio como um todo, para essa parte que a gente acha chata, que você acha super legal, que eu continuo achando chata, mas agora eu só acho que eu entendo que é importante, né? Entendo que é importante, que hoje eu pego para olhar para essas folhinhas e falo, mas por que isso aqui? Mas por que isso aqui? Ah, tá, por isso. Ah, mas avisou? Certeza? Avisou, verdade. Então, e ele é verdadeiro. E aí você entende que você precisa saber de um pouquinho de tudo. Até eu tô aqui mais também ouvindo e aprendendo um pouco, eu queria tirar uma dúvida. Na parte de assessoria, com qual recorrência que as empresas te procuram? Entendi, beleza, inaugurou... Como assessoria. Como assessoria. Eu entendi a cadência, por exemplo, beleza, inaugurei uma loja, bacana, mas em qual que é o próximo passo, pra você tentar manter? Porque... não é recorrente. Então, como é que funciona isso? Tem formatos diferentes, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho clientes que são mensais. Cliente que nosso contrato é anual, né? Então, por quê? Porque são clientes que demandam muito assunto, que demanda necessidade, porque a assessoria ela também faz a parte da gestão de crise, né? Então, por exemplo, vamos falar, sei lá, Rodonaves, é um cliente nosso, que eles têm muita demanda interna, né? Então, eles têm, no grupo são várias empresas, na própria Rodonaves. E é uma história maravilhosa. Tá vendo como eu amo histórias? Pega a história do João e da Vera. É um casal incrível, assim, que... Cada vez que eu acompanho eles em alguma reportagem, eu aprendo alguma coisa. É incrível, assim. Agora, eu estive com a Vera segunda-feira, ela foi para Santiago. Já cheguei pro marido falando, quero ir para Santiago. Sem você. Eu não sei você, mas eu vou. Quero ir para Santiago. E é por isso, porque você aprende, assim, ó, se para ela, que eu vejo, né, como uma mulher... que tem muita história, muito aprendizado, que, né, como uma grande inspiração, fez um grande diferencial, ela saiu transformada dessa viagem, falou, quero ter essa experiência, né? De conversar com ela, eu fiquei assim, que legal, poxa, aí ainda falei, isso dá um livro. Aí eu já pego isso e falo, isso aí tem que virar um livro. Vale a pena virar um livro. Então, assim, tem clientes que têm muitas demandas, né? Que faz sentido ter uma assessoria mensal, porque você faz lá um planejamento anual de pauta, e você fala assim, aqui, ó, nesse período a gente vai trabalhar isso, agora a gente vai falar, sei lá, da logística de Black Friday, vai falar de final de ano, vai falar de datas específicas que fazem sentido. Novembro é o dia do empreendedorismo feminino, vamos contar a história dela, não vamos? Vamos pegar a história do João, vamos falar, sei lá, de caminhoneiro, e fora os assuntos que, premiação, contratação, a empresa está sempre crescendo, GPTW, são muitos assuntos que tem dentro de uma empresa. Agora, quando é uma empresa menor, só quero dar um boom. Aí você faz lá um trabalho, sei lá, trimestral, para lançar a empresa, para apresentar, como se fosse uma apresentação para a sociedade, sabe? Então, assim, vou apresentar a história dessas pessoas que estão trazendo essa empresa, vamos falar o que eles vendem, né? Vamos falar sobre o produto deles, mas vamos fazer essa apresentação. Aí tem clientes que são pontuais. E quando ele precisar de novo, ele te procura de novo. Porque existe ali uma confusão do mercado de assessoria de imprensa com assessor. Né? Tem um assessor, que é o que às vezes, por exemplo, vamos pegar aqui o Neymar. O Neymar tem um assessor dele. Tá. Que resolve tudo para ele. Resolve... É um secretário executivo, assim, não secretário... O assessor é um secretário executivo. E só que ele tem esse título de assessor. E a assessoria de imprensa, né, parece que é a mesma coisa. E aí tem o assessor de evento, né? Tem a empresa que faz assessoria de evento, que não é o que a gente faz, né? Que aí quem, sei lá, organiza casamento, ele é o assessor. E tem a galera de administração, vou te dar uma assessoria. Então o nome é muito
plural. É. Né? Sim, é difícil vender ele. Eu que não sou da área, às vezes me confundo e por isso que eu tô E tentando... tá tudo bem você não saber. Minha mãe até hoje não sabe. Minha mãe fala assim, filha... Minha mãe fala duas coisas assim pra mim, geralmente. Agora, filha, você vai me dar um ingresso do show do Roberto Carlos? Você consegue... Não sei porque ela acha que eu consigo convite de... Ou assim, vai ter um encontro lá das meninas do Rema, que é um grupo que ela frequenta. Você não coloca na Revide? Como se eu fosse a dona da Revide também. Então, são duas coisas que ela pensa Grace que eu não Revide. faço. Mas ela ainda acha que assessor de imprensa é isso, conseguir então ingresso achei pra que era show. só eu que tava aqui. Você entendeu? Sim, sem dúvida. Eu tive Poxa, um agora... impacto sobre assessoria quando eu trabalhava numa empresa, numa indústria cervejeira e não tinha assessoria. E eu nunca usei assessoria. E aí, por algum motivo, teve que crescer a imagem dessa empresa a nível Brasil. Aí, na minha cabeça de marketing, põe mais grana aqui e ali e a gente vai crescer junto. Mas não é assim. Aí, a diretora da empresa, na época, contratou uma assessoria de São Paulo, que tinha os contatos das mídias nacionais e, através da história contada, chegou nas mídias nacionais. Aí o alcance, né? Chegou... Fala, Gabriel. Tá. Chegou na Veja, chegou na Isto É, Pequenas Empresas, chegou em mídia nacional, né? Então, cara, assessoria, então, entendi agora o valor disso. Sim, sim. Porque se você vai pagar por um espaço na Veja, quanto custa? Sim. Né? E aí, quanto custa o espaço na Isto É? E quem que faz o relacionamento entre o cliente e aqui a mídia? É o próprio... Como assim? É o assessor. Mas ele faz ele conta a história, ele faz a ponte ou tem... Como que é a separação dentro da não, aí agência? você tem equipe, né? Né? Mas assim, geralmente quem cuida dessa conta, por exemplo, a gente atendeu por muito tempo a Invicta. E por isso que eu amo a história do Rodrigo. Quando você conta a história... Eu lembro nosso primeiro resultado... Na saudosa, conseguimos um espaço na Playboy. Foi um negócio que tinha, lembra, sei lá, eu nunca vi Playboy, vocês já devem ter visto. Que tinha o boteco da Playboy. E aí saiu uma notícia ali da Invicta, foi um estouro, assim, de sucesso. Sim. E a primeira semana da Justiça, quando eles fizeram, né, que é a venda de cerveja sem impostos, isso gerou mídia nacional em muitos veículos. E, então, assim, o assessor, você senta com o cara para ouvir a história dele, para entender qual que é o objetivo daquela comunicação, desenhar. Aí você desenha a estratégia. Internamente, a gente faz isso juntos, né? A gente tem um grupo lá de 4 pessoas para desenhar esse planejamento. Só que tem uma pessoa que é o responsável por aquela conta, né? Então, assim, é a Flávia, é a Josi, é a Grace, é o Luciano, né? É quem que é da equipe que vai cuidar desse cliente. E ele que vai ser o contato com os veículos. Entre eles, eu sei que rola muita troca. Falei lá naquele programa da Clube, eles estão com uma pauta assim assado. Você não quer ver lá? Porque seu cliente lá cabe ali. Então, rola muita troca entre eles ali. Mas, geralmente, é o próprio assessor que faz essa ponte. E a Foco tá com um endereço novo agora. Estamos no Irajá, na rua Dr. João Gomes da Rocha. Aí eu sempre dou o exemplo. Sabe o Grill do Jacaré? Eu sei Sim. Todo mundo sabe onde é o Grill do Jacaré. Então, é na rua 3 quarteirões para baixo do Grill do Jacaré, no 355. Vocês estão crescendo, você já tá feliz onde você tá? O que você quer levar a Foco para onde? A gente está no caminho. Não estou conformada, né? Acho que eu tenho planos maiores para a Foco, acho que a gente tem potencial para isso. E a gente está se estruturando para isso. Hoje a gente tem uma equipe muito top, né? Esse palavrão. E a gente está se estruturando sempre, né? Por isso que eu falei, somos inquietos, não paramos. Tem projeto novo chegando, você vai saber em breve, que você vai receber um convite daqui a pouco. Olha. Teremos eventos, Save the inclusive. Save the date. Você está convidado. Obrigado. E aí, assim, a gente... 2023 vai ser muito bom. Camisa do Excel, pergunte-me como. Não sabe usar o Excel? Eu atrás escrito, posso ajudar, arrasta pra cima. Pronto. Você pode dar uma consultoria no dia do evento? Com certeza. Já tô dando spoiler. Mas é isso, Thiago, tem muita coisa para acontecer e eu acho que assim, esses espaços, né, já agradecendo inclusive o convite, é muito importante pra gente, porque a gente consegue falar do que a gente mais gosta. A gente tem uma admiração pela Foco. E assim, nossa, que sonho se todas as empresas tivessem a cabeça que vocês têm, né? Porque eu falo que é tão legal quando você consegue conversar com pessoas de outras empresas tão tranquilo como hoje a gente tem relacionamento com os meninos da Nexo, né? E eu sempre levo a Nexo, inclusive para falar com clientes nossos, e depois é um assunto para falar com você,
Porque nem todo mundo é aberto, né? Se fosse aberto, daria para criar tantas conexões e tantos novos negócios e tantas novas oportunidades. Ajudar, senão não vai sobreviver ninguém. Que bom que vocês têm a cabeça assim, né? Mais uma vez, obrigada. CEO de tudo, da Foco, de tudo isso, que é assessoria de imprensa, que também é agência de comunicação, de conteúdo. E mãe. Mãe é a minha principal função e tem a melhor uma loja de todas. Infantil? Tem uma loja infantil que abri durante a pandemia, porque tava com um bebê de meses, pra digital, quê, ela né? é digital? Ela nasceu com a proposta de ser única e exclusivamente digital, e eu tenho 3 meses que a gente tá com a loja física. Porque nada é permanente, né? Então, nada é permanente. Então, tem uma loja de roupa infantil, mãe, empreendedora, jornalista e produz conteúdo. Como que você divide o tempo? Você tá com o marido que hora? Nossa, não dá margem pra essa briga. Não dá margem. Eu quero levantar essa bola. Casos de família. Márcia, corre aqui. Não, assim, ó, hoje era mais difícil antes do Augusto, porque antes do Augusto eu realmente trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite e achava que tava tudo certo. Meu marido, ele reclamava muito nessa época, porque ele saía, sei lá, 5h30, 6 horas do trabalho, e eu tava sempre trabalhando. E eu falava, e eu não entendia a briga. Eu falei, mas eu não tô fazendo nada demais, eu só estou trabalhando. Deixa eu trabalhar. Tipo, não tô no bar, não tô na balada, eu só tô trabalhando. E aí, quando o Augusto nasceu, foi assim... Alô, Fran! Deixa eu trabalhar. Você deve ter essa dor na sua casa também, certeza que tem. E a questão era essa, assim, tipo, eu só tô trabalhando. E aí eu entendi que é preciso, né, é necessário você ter um equilíbrio. Né? Por quê? Porque hoje meu filho é muito dependente, né? Então, eu fico com ele só à noite, eu trabalho já o dia todo. Eu não abri mão do trabalho, né? Então... A gente colocou a Alice na escola integral. Se a escola fosse 24 horas, acho que ela ficava lá também. Ela ama a escola? Não, é porque que precisa tempo, mesmo. Né? É que precisa. Pois é, agora, tá vendo como muda os assuntos? Quero falar sobre escola com você. Porque eu estou nessa fase, né? Aí você vai mudar, aí você muda prioridades. Então, sim. O Augusto, eu falo que ele me fez renascer, porque eu não sabia o tanto que eu estava doente e fora do mundo externo, vivendo tanto dentro do negócio. E quando ele nasceu com a pandemia, né? Então, de repente eu me vi em casa, todos os funcionários home office, e uma pandemia, e um bebê que eu falava, tá, o que faz agora? Não, agora não faz, não tem como não fazer nada. Ele né, tá com cólica, tá bom, tá, beleza, tá com cólica, o que faz? Não, você tem que esperar. Como assim tem que esperar? Pra tudo ter alguma coisa pra fazer. Grace, não, é o tempo dele. Eu falei... Como assim é o tempo dele, né? E aí eu tô aprendendo diariamente. Ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, como deve ser na sua. E é o maior clichê da vida, é a gente se tornar esse pai, essa mãe babona que a gente fica depois que nasce um filho. E com ele, por ele, eu quero levar toda essa história adiante. Eu quis ter a loja, quero ter a agência, quero ter mais 35 coisas, se conseguir, né? Desde que eu consiga o equilíbrio entre todas elas, a gente tem que ter uma equipe boa para dar esse suporte. Parabéns. Parabéns. Não, porque tocar tudo isso, ainda fazer acontecer, ser mãe... Né, na loja eu tenho uma sócia, a ideia da loja foi dela, eu entrei de assim, né, de paraquedas só para ajudar. Fala aí uns arrobas aí do Instagram. Da loja é @prilulikids, Prilulikids. O da Foco é @foco com 2 Cs, comunicação. E o meu, Grace Kelly Cano. Top. Grace, escreve Grace. Falamos aqui com... A Grace... A empreendedora que não para. Acho que o próximo vai ser o quê? Aí, vamos fazer um supermercado, uma oficina, uma escola. Mas se quiser uma escola interessante. Escola. Eu ia falar um café. Café ou cerveja? Olha, café ou cerveja? Aí, qual que é? E aí, café ou cerveja? Cara... Essa era a pergunta pra você. Os dois. Cerveja, mas eu bebo mais café. Bebo mais café, obviamente. Em breve te perguntarei isso, você vai ter uma resposta para mim. Lança aí. Obrigado, valeu. Muito obrigado, valeu. Até mais. Obrigado, viu? Valeu Muito demais. obrigado.